Nobres alunos, bem-vindo à nossa disciplina de História e Cultura de Israel. Esse vídeo com esses slides é referente à aula de número 5 e de número 6 da plataforma EAD. Eu espero que vocês tenham lido o artigo e o material, assim como os vídeos que estão lá na plataforma, para enriquecimento das aulas que vocês participaram anteriormente. Nossa disciplina, então, aqui é História e Cultura de Israel. Temos aqui, nesse primeiro slide, um sumário do que nós vamos tratar nesta videoaula. Um dos pontos é entendendo a era patriarcal, as promessas de Deus, e alguns autores chamam de pactos também, genealogias e cronologia dos patriarcas, o livro de Êxodo, um breve comentário dele, que ele é importante para amarrar toda essa história inicial do povo de Deus. O Decálogo, os 10 mandamentos, a aliança de Deus e a cronologia no deserto ao final desta videoaula. Dentro da bibliografia recomendada, consta lá a ementa no seminário. Temos alguns livros aqui para sugestão dos nobres alunos. Iniciando, então, vamos entender um pouco da era patriarcal, lá com Abraão. Até aquele momento, Deus lidou com a raça humana como um todo. Depois ele vai fazer a escolha de Abraão. Na era patriarcal, Deus elege uma família, que é a de Abraão. Ele se revela a Abraão e faz um chamado para ele. Até a era mosaica, os princípios de Deus são universais. Todos são semitas e Abraão é o seu patriarca. Não há 12 tribos definidas. Então, isso é um tempo muito antigo. E até a era mosaica, a era de Moisés, os princípios de Deus era universal para todos. Mas a partir da escolha de Abraão, o pacto que Deus vai fazer, a promessa que Deus vai fazer a Abraão, que nós vamos ver, aí sim há uma distinção do povo de Deus escolhido para com os demais. Até aqui esse momento patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, vamos aí até José, evidentemente, não há culto ou ritual formal, há apenas a circuncisão como um sinal. A lei só vai surgir 430 anos lá com Moisés. Com a eleição de Abraão, sua família seria a da promessa, Sara e Isaac. De Sara e Isaac, e não do filho da escrava. E os da escravidão, Agar e Ismael. Nem todos descendem de Abraão, que descendem deles são filhos da promessa. Então, os filhos da promessa, segundo a palavra de Deus, e Romanos 9,6 confirma isso, são aqueles de Sara e seu filho Isaac. Então, vamos lá. Abraão, sua esposa Sara e o seu filho Isaac, que é o segundo patriarca. Nem todos, então, vão ser descendentes, então, da promessa de Deus. É o período que germina a religião. O homem da promessa entende o agir de Deus pelos fatos diários e subjetivam na sua mente este Deus, entendendo que ele governa, se manifesta desde o passado, o presente e o futuro. Eu sei que a câmera ela vai e tampa a lateral, mas eu leio aqui para poder complementar, para que não se perca nenhum conteúdo. Então Deus aqui já faz a escolha de Abraão e sua descendência através de Isaac, né? Evidentemente sua esposa Sara. Vamos então entender as 3 promessas que Deus faz. Se Deus escolhe, ele faz um pacto e ele faz 3 promessas muito conhecidas, que eu friso muito em sala de aula. As 3 promessas de Deus para os patriarcas e o cumprimento disto de forma sobrenatural. Ele fez com Abraão, fez com Isaac e fez com Jacó, dentro dos patriarcas.
Primeiro, a família eleita de Abraão seria uma grande nação, como as estrelas, a quantidade de estrelas, os grãos de areias, as metáforas que a palavra de Deus coloca. Uma grande nação. Cumpriu-se na velhice de Abraão. Temos os versículos aí pela potência, né? Todo o poder do Senhor nosso Deus. A segunda promessa, a primeira, é a eleição dele para fazer uma grande nação, e a segunda, a terra de Canaã, que seria a sua possessão. Isso vai se cumprir somente em Êxodo e Josué, mas Abraão, sendo rico, é apenas um apêndice aqui, ele não adquiriu terra alguma e recusou como despojo de guerra. Então, ele tinha a promessa de uma terra de Canaã. Você sabe que ele sai lá de Ur dos Caldeus. Lá no material da plataforma há um mapa, inclusive, né, que ele vai passar a região do rio Tigre, o rio Eufrates, região hoje que seria o Iraque, até dar a volta toda e chegar naquela região de Canaã, terra dos cananeus, naquela ocasião. Então, ele, sabendo disso, mesmo tendo posses, ele nunca adquiriu terra alguma, ele confiou na promessa de Deus. Por isso que é também chamado o pai da fé, Abraão. Então, primeiro, a família eleita, a terra prometida, a terra de Canaã, e a terceira promessa, que eles se tornariam uma bênção para todos os povos, que está em cumprimento até hoje, já revela Gênesis 17. Daí nós podemos concluir alguma coisa aí. Daí, se Deus, chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, pelas suas ações sobrenaturais, ele faz este pacto e promessas, 3 promessas. Uma promessa, ele entrega promessa, ele escolhe, elege o seu povo, ele faz o livramento desse povo, em todos os momentos do período patriarcal, aqui com Abraão. Ele faz aliança com esse povo, a partir de Abraão. Ele vai dizer sobre ética e moral, a condução da vida, embora seja um período que não tenha lei, mas que sempre as coisas de Deus, que Deus pede relativo à ética e moral, elas são constantes nos 5 livros iniciais da Bíblia, denominados Pentateuco. Percebemos então que alguns outros autores também falam sobre, além das promessas, englobando as promessas, falam de alianças. Há autores como o Kaiser, que vai falar que na sua literatura ele trabalha com um Deus que realiza pactos com o seu povo. Então, dentre outros, aqui eu botei apenas esse quadro para ilustrar. Você encontra em qualquer lugar na internet, ou foi tirado, evidentemente, de um livro, de algum comentário. Nós temos aqui o nome da aliança, desde Noé, passando para Abraão. Podemos ver ali do lado direito, Abraão, aonde tem o texto lá em Gênesis. Não há mediador algum, é Deus falando com Abraão. Os parceiros de Javé nesse pacto ali é Abraão e seus descendentes. As promessas, a terra, a grande nação, e serem um meio de bênção para todos. Qual era a obrigação? A marca. A marca, o que? A circuncisão. A natureza era perpétua, Deus faz um pacto perpétuo. O sinal continua sendo a circuncisão. E nós podemos ver que, assim como inicia com Noé, passa por Abraão, também tem pacto no Sinai com Moisés, que é interessante, lá de Êxodo capítulo 19 e 24, aonde, além de Moisés, ele faz, na verdade, Deus faz um pacto com os filhos de Israel, com o seu povo escolhido, dessa descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não faz promessa alguma ali, mas ele exige obediência aos seus mandamentos, que é o momento dos 10 mandamentos. Aí sim entra a lei e o início da religião, lá com Moisés. Nós vamos ver ainda. Não há sinal algum. E aonde isso é promovido? No Reino do Norte,
Oséias e Jeremias são os respectivos profetas dessa ocasião. Ainda Deus faz aí aliança, faz pacto com Davi e faz uma nova aliança aí expressada no texto de Jeremias ao final deste quadro. Essa parte não é bem o assunto que nós queremos falar, mas podemos ainda falar da era patriarcal lá com Abraão, continuando. É a primeira referência bíblica sobre a ideia de fé, a de Gênesis 15, 6. Ali que começa a se falar sobre fé. E o texto bíblico vai dizer: e creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Então, pela fé, nós conhecemos bem Abraão. Creu que seria pai já com 100 anos de idade e Sara, sua esposa, com 90. Tudo por ação de Deus, por milagre de Deus. Pela fé, sacrificaria o filho. Pela fé, Abraão entendeu que o favor de Deus só persiste mediante um viver ético e moral. Abraão ainda não tinha um conjunto de leis, não tinha 10 mandamentos, não havia nada, isso é posterior com Moisés, sabemos bem. Mas ele já tinha uma grande noção de ética e moral para viver em santidade na presença de Deus. Então, a ética é produto da religião, atrelada a ela, mas não o seu único conteúdo, senão ela se torna um tanto por legalismo. Então, a ética, a boa vida, a moral, a boa condução da vida é atrelada à religião, sim. O texto aqui vai falar o seguinte: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, olha a exigência de Deus, e ser perfeito, ético e moral. E firmarei o meu pacto contigo, Deus fazendo pacto. De sobremaneira te multiplicarei, aí a promessa. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto, novamente Deus falando em pacto, é contigo, e serás pai de muitas nações. Olha o crescimento numérico. Não mais será chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto, novamente pacto, contigo e com a tua descendência, e depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, veja bem que não cessa, para te ser por Deus, a ti e a tua descendência depois de ti. Olha Deus fazendo pacto, fazendo promessa lá em Gênesis capítulo 17, verso 1 ao 7. Resumindo, embaixo aí nós podemos ler que Deus com Abraão elege, né? Ou seja, ele faz promessa, ele faz a eleição do seu povo, escolhe Abraão como primeiro patriarca, vai dar todo o livramento no caminho necessário, faz aliança, ali não aparece, mas fornece também uma lei que não está escrita, mas é uma lei entendida de forma ética e moral, assim como a terra prometida a Abraão. Vamos ver um quadro agora que eu formulei. Esse material você não encontra na internet. Ele vai passar a estar na internet a partir do momento que eu publicar para que vocês possam acessar. Tá? Então, às vezes você pode ver o material e dizer assim, isso tem um pouco de um autor e de outro autor. Sim, porque é bom nós entendermos que nem sempre há um consenso quando se trata de Velho Testamento. De Novo Testamento também é difícil, mas no Velho Testamento, por ser um tempo muito antigo e depender muito da história, e não tem história registrada disso, exceto o registro bíblico que nós temos de uma era tão antiga. Então nós temos que perceber que o material que nós temos ele é passível de outros autores não concordarem. Tá? Então por isso que a gente usa a bibliografia recomendada para que não tenhamos problemas. Se você não encontra num livro, você encontra no outro, não há problema nenhum. Então nesse próximo slide nós vamos ver a cronologia dos fatos dessa época dos patriarcas até a monarquia. Muitos, já vou adiantar, muitos pensam que o povo junto
aos egípcios viviam numa condição de escravo por 400 e poucos anos. E nós sabemos pelos estudos, pelo próprio o que é escrito dos egípcios, pela história, nós sabemos que não é tanto assim. E principalmente pela datação bíblica. Vários autores trabalham na datação bíblica para poder justamente fornecer maior precisão. Então vamos lá, ali em cima, cronologia, nós temos 2166, lá no canto superior à esquerda. E nós temos ali patriarcas e uma setinha caminhando para o ano de 1406. Ou seja, patriarcas ali, aquele período ali, abrange a época dos patriarcas. Depois de 1406 a 1050, nós vamos ter um período aí de 450 anos, mais ou menos, que é o período dos juízes. E depois de 1050 a 931 a.C., nós temos ali a monarquia unificada, que são os 3 primeiros reis, ou seja, Saul, Davi e Salomão. Depois o reino, 931, vai se dividir em Reino do Norte, com 10 tribos, e vai permanecer o reino de Judá, que é o reino com 2 tribos somente. Então vamos considerar essa cronologia. É importante o aluno dominar um pouco de cronologia para saber de que tempo, de época que está se falando o assunto que você está estudando. Então nós temos lá, patriarcas até José no Egito, de 2166 até 1805. Um período de 361 anos. Patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, e inclusive José no Egito, período de 361 anos. Vamos lá, migração para o Egito, 1876. Permanência no Egito, né? A migração é com a família de Jacó, você sabe bem. É 1876 a 1444 anos. Isso vai dar mais ou menos 432 anos de permanência no Egito. Aí muitos falam que é o período de escravidão, mas na verdade não é bem assim, porque tem o crescimento populacional. Então, o período de escravidão no Egito, na literatura, nós vamos encontrar de 1730 a 1580 a.C., que vai dar em torno de 150 anos de real escravidão, até vir Moisés com o Êxodo, e vir a peregrinação no deserto, em Êxodo, a partir de 1446 a 1406, cerca de 40 anos. Conquista de Canaã e período dos juízes, já é pós Moisés isso aí, né? 1406 a 1050, 356 anos, aproximadamente o período dos juízes sobre Israel. E o reino unificado permaneceu de 1050 a 931, 119 anos, os 3 primeiros reis unificados em Israel. Bom, você tem a fonte de John Walton no livro Antigo Testamento em Quadros, da editora Vida, que você pode consultar, e dentre outros que estão na bibliografia aí. Então, o interessante aqui é que você guarde um pouco de cronologia para você saber se situar, né, nesses tempos antigos aí. Vamos ver ainda aqui uma genealogia de Adão até Abraão. Nós temos lá a descendência lá em cima no canto direito, a grade central. Nós temos ali Adão, Sete, Enos, vai destrinchando a sua descendência, colocando a sua idade, o tempo que viveu depois que o filho nasceu, a idade total e a referência bíblica na coluna última à direita. Você vai perceber que homens viviam muito tempo e conforme vai se passando as descendências, vai reduzindo os anos de vivência do ser humano daquela ocasião. Então, de Adão até Abraão. Veja bem que finda lá embaixo à esquerda, na coluna cinza, o Terá, né? Que tem a referência lá em Gênesis 11, 26, que ele tem uma idade total de 205 anos. De Terá, nós vamos ter a continuação dessa genealogia aí.
No próximo quadro nós já vamos perceber isso aí. Vamos perceber que há aqui ainda nessa continuação, aí sim, de Terá surge Abraão, 2166 a.C. a 1991, 175 anos. O autor do livro ele colocou alguns fatos dentro, como o nascimento dos filhos e alguns fatos que ocorreram importantes ali. Nós vamos ter Isaac, que viveu 186 anos. Logo em seguida, nós vamos ter Jacó, 147 anos, até chegar em José do Egito, né, que viveu 110 anos. Então, José é 1915, aproximadamente, antes de Cristo. Então, um controle dessa genealogia que nos é fornecida pelo estudo da própria palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, lá de Terá para Abraão, depois Isaac, Jacó e chegar em José do Egito, há uma outra árvore também que você encontra no livro do Walton. Apesar de ser antiga, ela exemplifica bem. Então, lá nós vimos de Adão a Terá, de Terá nós podemos ver ali naquela linha mestra superior, nós vamos ver no canto direito Abraão. E de Abraão, filho de Terá, nós vamos ter o filho com Agar, Ismael, mas nós vamos ter o de Sara, que é Isaac, que é o filho da promessa. Então, Isaac, descendo a linha, vai chegar de Rebeca. De Rebeca, nesse casamento, sai Esaú e Jacó. História dos dois, também conhecemos bem. E Jacó, então, Deus muda o nome dele, a partir do momento que muda a personalidade dele, o andar dele com Deus, a experiência que ele teve angelical, passa o nome dele a ser chamado Israel. Alguns autores vão dizer que a partir daqui, sim, é a organização do povo de Deus. Outros vão dizer que não, que já é a partir de Abraão. Tá? Então, só informo que você vai encontrar isso na literatura por onde você estudar. Então, de Jacó e as suas esposas, né, vai sair, nós temos as suas esposas ali, ó, Raquel, Bila, Zilpa e Lia. E dali vão sair os seus rebentos, os seus filhos. E esses filhos, o nome deles é que vai constituir as tribos de Israel. Então não surge do nada, surge de uma genealogia já forjada por Deus em Abraão, para que pudesse chegar aos descendentes das tribos de Israel, melhor dizendo, até chegar a Moisés, que veio da tribo de Levi. Né? E de Moisés segue também, lá na barra inferior, vai chegar a descendência até o rei Davi. E por isso, quando nós lemos no Novo Testamento a genealogia de Jesus, tanto por parte de pai e mãe, nós vamos rever alguns nomes que aqui estão. Então, essa é uma árvore genealógica dos patriarcas aí. Gostaria de falar, embora de maneira breve, sobre o livro que faz parte do Pentateuco, que é justamente o Êxodo, que vai fazer um ajuntamento de informações importantes para que você possa entender. Esse material, como ele é disponibilizado depois, eu vou estar lendo parte dele, você vai poder ler ele impresso na sua mão, não se preocupe com isso. Então, está a grade aí, em colunas, e faz parte do Pentateuco. O primeiro livro é Êxodo, que também é chamado São Estes os Nomes, e levou esse nome de Êxodo na Septuaginta, na tradução Septuaginta. A data e o período, 1440 a.C., que é uma data também combatida, se essa foi a data realmente do Êxodo. Tá? Mas a tradição atribui a autoria a Moisés. Autor Moisés. O objetivo, tema e divisões. Vamos ler essa coluna aí. Ó. Descrever como Deus livrou Israel são os objetivos da servidão e idolatria do Egito, conduzindo a um lugar de destaque e exclusividade de Deus. Uma aliança teocrática, Deus governando. Registrar o passado de vergonha
livramento e redenção pelos atos sobrenaturais de Deus, a origem do seu povo, as leis de Deus, as leis que são espirituais, sociais, civis, para o governo da comunidade. Evidentemente que a partir de Êxodo vai começar uma série de leis aí. O tema de Êxodo é a redenção e organização de Israel como povo da aliança. E, nitidamente, nós já vamos ver nas divisões o que representa esse livro. Divisões de Êxodo. A saída, a ênfase do poder de Deus, lá no capítulo 1 ao capítulo 18. A lei, a ênfase nos princípios de Deus, a partir do 19, capítulo 19 ao 24. E do 25 ao 40, o tabernáculo, que aí sim é ênfase na presença de Deus junto com o seu povo. Esse livro de Êxodo ele vai trazer algumas contribuições, continua na coluna ao final aí. Aqui é apenas um resumo. A origem do povo de Israel vai estar relatada, os princípios de ética e moral, os primeiros milagres, a instituição da Páscoa, que é justamente na saída do Egito, a lei mosaica, a lei que vai receber no deserto, e a instituição da aliança com Deus, instituição do sábado para o descanso e adoração ao Senhor e a construção do tabernáculo. Dentro desse contexto, nós sabemos que havia o povo egípcio. Então, vamos ler a coluna Contexto para poder ter um breve resumo. Os egípcios adoravam inúmeros deuses e fetiches, dando valor mágico e sobrenatural às coisas relacionadas à natureza. Ra e Amon-Ra, que representa o sol, Osíris, são os deuses do Nilo, que representa a fertilidade, a vida, Horus, que é o sol, representado pelo falcão, Pitá, Mênfis, artista, representa os artistas, gatos, touros, vacas, crocodilos e etc. Era um politeísmo, na verdade. Havia enormes templos, estão alguns ainda lá no deserto, em várias regiões do Egito, para visitação turística, e ordem de sacerdotes com grande poder sobre o povo e a política. Praticavam a circuncisão como rito religioso. Veja bem que eles também praticavam antes. Criam na vida após a morte, construíam suas pirâmides, tumbas, vales dos reis, técnicas de embalsamamento, as múmias, riquezas, acúmulo de riquezas para a vida após a morte e registro na arte e na escrita. Então, eles eram um povo bem desenvolvido. Então, o povo de Deus, antes de sair do deserto, estava nesse meio cultural todo aí. Moisés foi criado nesse meio, no palácio, nesse meio cultural. A religião de Israel no Egito. Então vamos lá. Só teve grande influência espiritual no povo de Deus por cerca de 50 anos, até a sua morte em 1804. Então a influência foi por um período. Ezequiel registra a idolatria e a corrupção do povo de Deus no Egito. Não foi Moisés que registrou a corrupção do povo de Deus, e sim o profeta posteriormente. Daí, então, nesse contexto todo, a escravidão do povo antes de sair com Moisés para o deserto. Características aí. Registra as pragas do Egito como a primeira manifestação de milagres. O povo não tinha visto o milagre de Deus, vai ver com as pragas do Egito. A autoria mosaica de Moisés se dá pelo mesmo que se coloca como centro de todas as ações. Então Moisés é o principal, aquele que se apresenta como escritor do livro. Provavelmente foi escrito durante a primeira parte da peregrinação pelo deserto de Cádiz Barneia. A data aproximada do Êxodo é 1445, mas há refutações baseadas na data da construção do Templo de Salomão e da conquista da Transjordânia antes de Jefté, o juiz. E aí vai. Então, existem estudos que duvidam de uma data aproximada, e quando se duvida e se pesquisa diferentes datas, vai mudando também no povo egípcio as informações dos faraós, dos governantes que estavam naquela época. Então, se o tempo vai para trás ou vai para frente,
vai alterar o sistema político do Egito. Então, por isso que vai ter aquele problema. Quem foi o faraó da saída do povo de Deus do Egito, com Moisés? Nós vamos tratar isso já já. Então, nós temos a vida de Moisés, ainda na coluna característica, em 3 momentos. Nós temos, até os 40 anos, o lar dos pais, e no palácio de Faraó. E ele, por ser da tribo de Levi, nascido em Gozém, segundo filho de Arão e Joquebede. Recebeu ensinamento militar, Moisés, intelectual e político na corte. De 40 a 80 anos, ficou exilado em Midian como fugitivo, meditando e pastoreando. Casa-se com Zípora, filha de Jetro, que era um sacerdote. Gera 2 filhos, Gerson e Eliezer, que está lá em Êxodo 18:34, o registro disso. E a terceira fase, de 80 para fechar os 120 anos de idade dele, ele viveu no Egito, no deserto, durante o Êxodo, como primeiro líder de Israel. Serviu ao Senhor como profeta, sacerdote e rei, muito antes da existência de tais cargos, né? Organizou o povo como um povo da aliança de Deus. Nessa última coluna nós temos algumas informações aí e apresenta também uma comparação com Jesus. Ali vai dizer assim: o Egito era geograficamente favorecido por ser cercado por desertos, mas dependia do rio Nilo por quase não chover na região. Os faraós do tempo de Moisés são Amoses I, tem a datação, e Totmés. Este último ordenou a matança dos meninos quando nasceu Moisés. A rainha Hatshepsut provavelmente foi quem adotou Moisés, antes de ser rainha. Totmés III, quando Moisés foge para o deserto. Amenófis II sofreu as pragas e o embate com Moisés e Totmés IV. Então, nós temos aqui alguns faraós que até são citados dentro da palavra de Deus, com nomes correspondentes, mas uma datação já surge aqui do Êxodo, porque anela com um governante do Egito. Podemos ver outro que vai chegar, que vai alegar que foi Ramsés II. Né? Mas isso vamos ver mais à frente, está por conta da arqueologia isso daí. É mais informações para nós. Dentro ainda de informações, apresentação de Jesus aí, nós podemos apresentar Jesus em Êxodo, tem várias formas, mas podemos entender algumas coisas. Eu coloquei algumas aí. Moisés é um tipo de Cristo. Ele é profeta, sacerdote e rei. Foram os ofícios de Jesus também. Moisés abdica da nobreza, é rejeitado pelo seu povo no início e depois é recebido como um libertador e governante. A mesma coisa com Cristo. Arão, sumo sacerdote, tipificou, é o nome certo, tipo, né, dentro da teologia. Cristo como sacerdote, está lá em Hebreus. O Cordeiro da Páscoa, sacrificado, tipifica Cristo e a salvação da morte, na saída do Êxodo. Cristo declarou que o maná, o alimento que vinha do céu, era um tipo dele. Dádiva gratuita dos céus para o sustento e vida espiritual. Olha a comparação, a analogia. O tabernáculo e seus móveis tipificavam Cristo, uma aproximação de Deus. Então isso é apenas um briefing, né, rápido sobre o livro de Êxodo. Vamos ver sobre esse problema como dificuldade bíblica sobre o faraó. Então nós já vimos na grade anterior alguma coisa falando qual seria o faraó, né, que esteve ali na contenda com Moisés. Vamos ver essa dificuldade bíblica aqui. Em Êxodo 5:2, pergunta lá, que normalmente é feita: quem foi o faraó do Êxodo e quando ocorreu a final? Predominantemente hoje, os eruditos afirmam ser o faraó do Êxodo, Ramsés II o grande construtor, que governava de 1279 a 1213. Alegam que o êxodo ocorreu entre 1270 e 1260, mas há novos estudos.
Os novos estudos é em cima da palavra de Deus também. Referências bíblicas inferem como data de 1447 a.C. E mediante o livro de Juízes, 1 Reis, até mesmo o Novo Testamento em Atos. Sendo então época do faraó Amenhotep II, também chamado na Bíblia de Amenófis II. Devido 1 Reis 6:1, que diz o seguinte: o êxodo ocorre 480 anos antes do quarto ano do reinado de Salomão. O êxodo, por volta de 1447, é assim colocado olhando biblicamente. Também Juízes vai afirmar que Israel passou 300 anos na terra até o tempo de Jefité, 1000 a.C. Também nós vamos ter aqui em Atos 13:20, afirma ter havido 450 anos de juízes, de Moisés a Samuel, como nós vimos na cronologia. Samuel viveu por volta de 1000, no ano, a época de 1000 antes de Cristo. Já Gálatas 3:7 e Êxodo 12:40 se refere de Jacó a Moisés, de 1800 a 1450. Resumindo, a data do Êxodo, em torno de 1400, é mais coerente e bíblica e se enquadra na Idade do Bronze Média, que se caracteriza pelas cidades fortificadas, relatadas pelos espias, lá de Deuteronômio 1:28, antes da conquista de Canaã, evidentemente, onde Josué e Caleb vão falar bem da terra que avistaram. Ainda há de se considerar que a datação das dinastias egípcias estão constantemente em revisão pela arqueologia e que apontam para o faraó Totmés IV como o faraó do Êxodo. Então nós temos informações da arqueologia que podem diferenciar em personagem e data, e nós temos a datação baseada em estudo na Bíblia. Tá? Então isso não é problema nenhum para nós. Não temos que seguir A ou B. Temos que compreender os fatos e os motivos que Deus tinha para que isto tudo viesse a acontecer. Lógico que na internet você vai encontrar fotografias de estátuas e de peças de museu em que você pode ver cada um desses faraós da antiguidade egípcia. Vamos falar um pouco agora sobre o Decálogo, a lei e a graça, os 10 mandamentos. Então nós temos lá, após 3 meses de jornada no deserto, eles vão chegar ao Monte Sinai, chamado de Jebel Musa em árabe, a montanha de Moisés. Recebeu esse nome posteriormente. Com 2.300 metros de altura, era um monte elevado. Chegam em Êxodo 19:1 e somente saem no registro de Números 10, de 11 a 12, ou seja, 11 meses depois. Então, essa caravana toda ficou estacionada após 3 meses por 11 meses fixos ali. Diversas vezes, observando, o Pentateuco abrange 2.706 anos, os 5 livros da Bíblia iniciais, de fatos bíblicos, mas somente os 11 meses de fato, de ocorrências, fatos, no Monte Sinai representam 1/3 das escrituras do Pentateuco. Então veja bem, 5 livros, sendo que 1/3 é só para falar do Monte Sinai, das coisas que ocorreram ali. 1/3 das escrituras do Pentateuco. E diversas vezes vai ficar registrado, Moisés subiu e desceu ao Monte Sinai. Não foi apenas uma, foram várias vezes que tem no registro. E aí vai dizer, no livro de Êxodo, evidentemente, e subiu Moisés a Deus, Moisés voltou, e relatou Moisés, então Moisés desceu, Moisés subiu, então Moisés desceu. Vamos ver então, pelo menos em algumas subidas, o que ocorre. Em Êxodo 19, de 1 a 6, é a primeira vez que Deus fala a Moisés no Sinai. E nós temos aí o versículo. No 3º mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte. Então subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou, dizendo:
Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Então nós vamos ver nesse versículo alongado, nesses versículos, melhor dizendo, nós vamos ver a primeira fala de Deus com Moisés. E Deus já está fazendo um pacto com ele, né? Dizendo para ele, a partir do versículo 4, a gente verifica isso, o povo está lá acampado. Lá no monte, Deus se apresenta a Moisés. Isso é uma epifania, tem a sarça ardente, nós sabemos bem. E ele mostra, olha, como vos levei, como conduzi vocês em proteção, livrei de Faraó, né? Alimentei nesses 3 meses até vocês chegarem aqui. E vos trouxe a mim. É Deus que causa, é Deus que se apresenta ao ser humano, é Deus que o busca. E agora ele diz no 5, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então você será a minha possessão peculiar dentre todos os povos. Todos os povos são de Deus, mas nós somos o povo peculiar. Então, eu mostro que eu sou o causador de bênçãos para o povo. E isso tem um efeito, que vocês se tornam a minha possessão particular, porque tudo pertence a mim. E no 6 ele diz que nós seremos o quê? Um reino sacerdotal, uma nação santa. E essas palavras é que ele deve falar para o povo que está lá embaixo, aguardando o resultado da subida de Moisés até o topo. Então, um reino sacerdotal e nação santa. Então, Deus é a causa, ele é o efeito, tem um efeito, que é a escolha, e ele exige santidade, ele exige caráter. Então, em vermelho aí embaixo, eu coloquei assim: Deus é a causa para o efeito ocorrer. Amor divino para responsabilidade humana. Não foi esforço e nem bravura alguma dos hebreus. Foi Deus que se apresentou, foi Deus que fez de graça, foi Deus que fez pela misericórdia e pela graça dele, que procurou o homem para fazer esta restauração. Podemos entender ainda de forma mais fácil esses versículos. Primeira vez que Deus fala a Moisés no sinal, Deus como causa, ele gera um privilégio de você ser considerado, está lá em azul, diferenciado, um povo santo, um povo escolhido. E ele vai te trazer um efeito. Se eu recebo o privilégio, como efeito, né? Ou efeitos, que são vários, mas aqui vamos apenas colocar um sintetizando, me traz responsabilidade. E com responsabilidade, agora eu vou corresponder em serviço, em servir ao nosso Deus, como servo. E obviamente, se tem causa, se tem efeito, tem resultados. E o resultado é a mudança de caráter. E a mudança de caráter, assim como nós falamos hoje, é a lema da nossa igreja, chama-se santidade. Deus nos chama para sermos santos. Então, na observação, eu coloquei assim, ó: diferenciado e tesouro pessoal de Deus é o povo. Servir como comunidade de servos de Deus. Santidade como a meta e objetivo. E isto é a primeira vez que é citado na Bíblia. Santo, para se referir às pessoas. Então, você tem privilégio, você tem um caráter, você tem a responsabilidade, você é diferenciado e você então serve e se mantém buscando constantemente esta santidade. Examinando a segunda vez que Moisés subiu ao monte, lá em Êxodo 19, 10, 13, diz o versículo assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã lavem eles os seus vestidos. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Verso 12, também
marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Último verso, 13. Mão alguma tocará naquele que o fizer, mas ele será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não vai viver, não viverá. Quando soar a buzina longamente, subirão eles até o pé do monte. Então Deus já está estabelecendo aonde ele se coloca, ele é um lugar sagrado e que a pessoa agora tem que não só seguir o que nós vimos aqui, uma vida de ética, uma vida santa, uma vida moral, com responsabilidade, sabendo dos privilégios, agora tem que se consagrar para estar na presença desse Deus. Não pode chegar ao monte de qualquer jeito, subirem para poder ver qualquer manifestação de Deus. Então, o povo ouve isso de Moisés e aceita. Em vermelho eu coloco ao centro aí, o povo respondeu agindo da seguinte forma: colocaram roupas limpas e se afastaram da montanha sob pena de serem mortos e se absterem de relações sexuais, busca de pureza para se apresentar ao Senhor. Se prepararam por 3 dias. O que é ofensivo a Deus deve ser depurado. Tudo aquilo que não é bom para Deus, inclusive para nós nos dias de hoje, evidentemente, né, é para ser depurado, retirado de nós. Além de obedecer, agora esse povo que busca a santidade, ou vai aprender a buscar a santidade, melhor dizendo, tem que se consagrar para poder chegar na presença de Deus, para chegar no monte, né? Para chegar no monte. Então, isso cabe uma reflexão de como nós pensamos nos dias de hoje, como nós nos apresentamos a Deus dentro da igreja, como nós nos apresentamos a Deus em nossas orações, em nossa vida ética, moral. Imagine se Deus fosse usar desse mesmo momento, aonde que tem que ficar afastado pelos limites, porque senão qualquer ser vivo vai ser penalizado e vai ser morto. Deus exige santidade. Reflita nisso, para que nós possamos agora entender uma terceira ocasião que Deus fala a Moisés no Êxodo capítulo 19, verso 18, que diz assim: nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. Olha a presença de Deus aí. Observações: a montanha foi a habitação temporária de Deus. O contato com o povo foi precedido de eventos milagrosos: trovão, raios, nuvem, fumaça, fogo, soar de trombetas e tremores de terra e ameaça de morte. Não passe do limite. Melhor dizendo, isso não incentiva ou encoraja a uma intimidade? Você tem um impacto de uma revelação dessa, de Deus, ela te encoraja a ter uma intimidade com Deus. Ela não te assusta para você fugir de Deus. É para você se aliar, somar e se decidir por Deus. O povo não fugiu de medo, pois a presença iluminada e luminosa, que quer dizer divina, de Deus atrai, não repele. Já do inimigo, de Satanás, você pode ter convicção que você já vai perceber enorme diferença. Trevas puras. Não era para evitar Deus, mas para se achegar o mais próximo até os limites recomendados por ele, se aproximar de Deus. Há limite para isso. Há uma diferença entre divindade e um ser carnal criado. Criador para criado. Somente pode subir ao Sinai Moisés e depois Arão, que seria o futuro sumo sacerdote e levita, já prenunciando o que haveria de se compor para se construir o tabernáculo. O Monte Sinai representou o lugar santo dos santos, onde Deus se manifestou. Além de obedecer, agora tem que se consagrar e saber se achegar a Deus. Ou seja, há restrições. Então eu não posso me consagrar de qualquer maneira, eu não posso levar uma vida sem uma santificação, e eu não posso me chegar a Deus porque, de qualquer maneira, evidentemente, porque há
restrições, é santidade, ser divino. Ainda na característica do decálogo, 8 dos 10 mandamentos são proibições. São 10 mandamentos. 8 são proibições. Somente 2 escapam a essa classificação. Lembra-te do dia do sábado. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso não causa surpresa, considerando o fato de que a lei é essencialmente restritiva. Sua ação é dissuasória, ou seja, é para desarmar a pessoa com tendência ao pecado. Ela vai lembrar da lei e isso vai fazer com que ela desanime disso. É a intenção. Ela é mais prescritiva que descritiva, tanto é que ela é curta. A conduta na comunidade é regulada através da proibição de determinadas ações. 8/10 do decálogo são proibições chamadas pelos autores apodíticas, ou seja, categóricas, não é para fazer, colocadas na segunda pessoa do singular, ou seja, tu não matarás, tu não farás assim e tudo mais. Sempre diretamente, ou seja, de forma categórica para aquele que o recebe. Vamos ver ainda aqui um autor chamado George Mendenhall, que cita diferenças entre a aliança e a lei. No livro ele vai, pelo menos, destrinchar 6 diferenças que ele entende e registrou. Vamos botar algumas aqui. O propósito da aliança é criar um novo relacionamento. O propósito da lei é regular ou perpetuar um relacionamento existente através de uma ordenação, uma ordem. Essa mesma linha, Brevard Shields comenta: a lei define a santidade exigida do povo da aliança, avaliar-se a santidade, tendo a natureza divina como padrão, impede que se dê à aliança uma interpretação moralista. Então não vai ser um homem, não vai ser um conjunto de regras humanas, mas sim regras de Deus, espelhada no comportamento do próprio Deus que se manifestou ao homem. É isso que ele quer dizer. O propósito do decálogo é claramente explicado em Êxodo 20:20. Não temais, que Deus veio para provar-nos, tentar-vos é entre aspas, o autor que coloca para poder explicar. E para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então a ideia é que você não peque, cumpra. Né? Ainda podemos falar, finalizando o propósito do decálogo, dos 10 mandamentos, de uma forma ainda na palavra de Hamilton. É o temor no sentido de obediência à lei revelada por ele. Temor a Deus. Eu temo a Deus. Deus não é legalista, é por amor. O propósito de Deus com o decálogo é para que não pequeis. A expressão faz lembrar 1 João 2:1, vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, não é apenas para poder penalizar. Há como ser perdoado. Abraão foi testado e, ao obedecer, demonstrou que temia Deus, o Deus de Israel. Israel seria agora testada por intermédio do decálogo, das leis, e sua obediência aos mandamentos evidenciaria seu temor a Deus. Então, quem é obediente, teme a Deus, tem uma vida tranquila com Deus. Ao centro aí diz assim: eis que o que são, portanto, os 10 mandamentos de Deus. Eles são a lei, mas não trazem também promessas? Seriam os mandamentos mais que um código imposto pelo Altíssimo? Deus, além de prover a lei, não prove também capacidade para cumpri-la? Né? Não propôs isso? Então, a lei é rígida? Sim, mas ela é plausível de se cumprir. Então, Deus, ele não exige de nós aquilo que nós não possamos cumprir, ainda que seja elevado a solicitação. Aí no final diz assim: por sua própria conta, ninguém é capaz de viver de acordo com tal padrão.
A oração de Agostinho vai direto ao ponto nesse aspecto. E diz assim Agostinho: ordena o que tu queres e realiza o que tu ou o que ordenaste. Então nós temos aí o propósito do Decálogo, não como uma lei para penalizar, mas uma lei para ensinar, uma lei inicial para poder reger esse povo de Deus através da liderança de Moisés. Ainda para poder concluir, eu gostaria apenas de ilustrar, já que a disciplina solicita na ementa, mas eu quero apenas ilustrar, e você encontra isso em qualquer livro e até mesmo olhando na internet, já se tornou domínio público. Eu quero falar um pouco da ordem das tribos em marcha. Nós vimos lá na descendência, nós vimos que vai sair as tribos de Israel. Então as tribos de Israel com Moisés, com o tabernáculo, para poder marchar no deserto, no Êxodo, a partir do momento que ela foi confeccionada, tinha uma certa ordem. Vamos olhar primeiramente aí a coluna de fogo, já botei na observação, ela guiava Moisés. Então ele tinha um norte, ele tinha uma direção para seguir que Deus ali colocava ali. Vamos olhar para o lado direito desse slide, nós vamos ver que está escrito ali arca. Então a arca da aliança que Deus mandou confeccionar, ela ia à frente. Nós vamos ver que a arca era levada pelos levitas ali à frente. Atrás da arca ia a tribo de Judá, de Issacar e de Zebulon. Atrás, um terceiro bloco, ia os levitas Gerson e Merari, que puxam os carros com a estrutura e a cobertura do tabernáculo, porque ele era móvel, ele era montado e era desmontado com toda a sua estrutura e seus utensílios. Então, os filhos de Arão faziam esse serviço, essa obra. Atrás, então, da estrutura do tabernáculo desmontada, sendo transportada, nós tínhamos a tribo de Ruben, Simeão e Gade. Ainda tínhamos atrás dessas três tribos os levitas, Coate, os coatitas, que levavam a mobília do tabernáculo. E nós vamos ter atrás dele mais dois blocos de tribos de Israel, Efraim, Manassés, Benjamim, e fechando Dan, Asser e Naftali. Tá? Você vai encontrar isso como está registrado aí em Números, capítulo 2, capítulo 10, do verso 11 até o 28. Então essa é a ordem das tribos em marcha. Mas também, para que eles estivessem perante o tabernáculo montado, havia uma ordem também. Também é um próximo slide muito conhecido que você acha de domínio público em qualquer lugar. E o slide anterior e este aqui, mais o próximo, você encontra no livro do Ellison, né, que é um panorama do Velho Testamento. Então você encontra informações ali interessantes. É um livro bem antigo, por sinal. E você vai encontrar a confirmação disso em qualquer outra literatura. Então, a ordem das tribos de Israel no deserto. Então, quando estacionado o tabernáculo ao centro, né, na sua parte frontal, né, nós vamos ter ali três tribos acampadas: Gade, Simeão e Ruben. E está escrito de vermelho ali que eu coloquei, cabeça humana. Então, cada tribo dessa se estacionava naquela posição que está ali, por exemplo, ali é Gade, Simeão e Ruben. Eles tinham uma bandeira, um símbolo, um lábaro, que eles estendiam essa bandeira e tinha a representação de uma cabeça humana. No lado direito, nós temos a tribo de Judá, né? O acampamento de Judá, de Issacar e Zebulon, que tinha lá também o seu mastro e tinha lá a bandeira com o leão. Do lado esquerdo ao tabernáculo, você vai ter representado por uma bandeira com boi, a tribo, o acampamento de Efraim, que é Benjamim, Manassés e Efraim. E na parte posterior ao tabernáculo montado, estacionado, com o símbolo da águia, as tribos
de Dan, Aser e Naphtali, que é o acampamento de Dan. Nós vamos ver que aonde está escrito ali tabernáculo ao centro, nós temos os Meraritas, os Gersonitas e Coatitas, que são, na verdade, os filhos de Levi, Moisés e os seus sacerdotes. Então, cada um desses tinha uma atribuição. Por exemplo, o Merari, ou Merari, como alguns falam, a estrutura do tabernáculo. Coate, a arca, a mesa, o candelabro. E Gerson, a tenda, cobertura e cortinas. Então, eles tinham uma organização para isto tudo. Finalizando a nossa aula, eu coloquei uma cronologia no deserto, porque o segredo disso tudo, além de informações, é dominar um pouco a cronologia, para não termos equívocos aí. Então, dentro dessa cronologia no deserto, nós temos ali o livro de Êxodo, na coluna da esquerda, logo em seguida Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Você vai ver que na coluna maior central está lá o acontecimento. Então, em Êxodo vai dizer o que aconteceu, porque isso tudo vai culminar com a chegada e entrada na terra de Canaã. E aí sim passa-se para o livro de Josué. Então aqui já tem uma gama de informações com uma datação e referência que você pode consultar a qualquer momento. Então, em Êxodo, rapidamente você tem a instituição da Páscoa, a partida de Ramsés, do Egito, você tem a travessia do Mar Vermelho, a chegada do deserto de Sim, chegada ao Monte Sinai, um término do tabernáculo e a vinda da glória de Deus, né, no lugar santo dos santos. Em Levítico, que é escrito que... e interessante também que nessa coluna, Êxodo tem lá 11 meses e meio, que foi a datação dele, período dele. Depois Levítico, meio mês, porque no somatório vai ter que dar beirando os 40 anos no deserto. Então você pode fazer uma cronologia por isso aí. Livro de Números, por exemplo, 38 anos e 8 meses e meio. Deuteronômio, que foi um livro escrito rápido também, para confirmar as leis do passado para a nova geração que foi penalizada e ficou no deserto por desobediência. Então, Deuteronômio aqui acusa 2 meses e Josué meio mês. Não é relativo ao tempo, tá? Então vamos lá, no acontecimento de Levítico nós temos a legislação levítica dada no tabernáculo pelo Senhor ao próprio Moisés. Números, nós temos a segunda celebração da Páscoa no Sinai, o primeiro censo de Israel para saber quantos guerreiros, quantas pessoas tinha, porque era uma população, alguns falam até 5 milhões de pessoas, outros já falam mais moderada, entre 1,5 a 3 milhões de pessoas que transitaram no deserto. A ordem das tribos no acampamento, acabamos de ver. A chegada ao deserto de Cádiz Barneia depois de 21 paradas. Atraso de 7 dias em Hazerote, devido à lepra de Miriam, as situações que ocorreram, as rebeliões em Cádiz Barneia, a promessa de morte para aquela geração, 38 anos de peregrinação no deserto. Então, eles poderiam fazer um trajeto de 240 quilômetros somente, né, que levaria aí no máximo um mês, porque já se tem registro que essa mesma distância naquela época um exército faria em 30 e poucos dias, no máximo um mês, ou um pouco mais de um mês, né? Então não havia necessidade de tanto tempo no deserto, tantos anos, mas Deus preparava também que nesse caminho do deserto eles foram se afastando do domínio egípcio, se afastando dos inimigos, né, principalmente os filisteus, iam aprendendo a metalurgia por onde passavam, que é um período do bronze, né, e o cobre, o bronze que era utilizado, e vão aprender um pouco da metalurgia do ferro, porque isso aqui já é um alto bronze, como é dito aí pelos estudiosos. Então nós temos aqui a morte de Miriam, a desobediência de Moisés e Arão, a morte de Arão no Monte Hor, caminhada no Monte Hor em direção ao Rio Jordão, grandes vitórias sobre os cananeus, amomitas, Bazã e midianitas. E Deuteronômio, Moisés recebe o código deuteronômico e dá instruções ao povo sobre a vida na cidade de Canaã.
a morte de Moisés no Monte Nebo, pranteado por 30 dias. E Josué lidera Israel através do Jordão e a Páscoa comemorada em Gilgal. Então nós temos aqui uma cronologia do que, rapidamente, o que aconteceu no deserto, a trajetória, é muito mais complexa do que isso e não se tem tanta certeza, porque nome de lugares já não existem mais, dificuldades arqueológicas e documentais, sabemos disso. Mas seguimos a Bíblia e o que temos vai nos levar a uma conduta de 40 anos no deserto. Espero que essa aula tenha te ajudado e que você seja abençoado tremendamente. Cumpra aí com os pedidos de trabalho lá da plataforma, o fórum, a atividade. Estamos num período que não podemos ter aula presencial, mas você pode tirar um bom proveito, principalmente da bibliografia que passei aqui e que é constante lá na plataforma também. Que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus.